Êxodo 17, do verso 8 até o verso 16. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. E então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. E enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos, em algumas versões riscados, em outras versões exterminados para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Tsekinu, no hebraico Jeová Tsekinu, o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Deixe o seu texto aberto, vamos orar. Senhor, fale conosco nessa noite, nessa manhã, que a Tua palavra, Senhor Deus, que é a verdade, nos traga lições preciosas, no nome de Jesus, amém. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas, o rei Amaleque era neto de Esaú. Esaú, filho de Jacó, que vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, e a linhagem de Israel seguiu por Jacó. Então Jesus vem dessa linhagem de Jacó. Esaú, ele era inimigo de Israel, tanto é que Jacó é chamado Israel, né? E a descendência dele sempre foi uma pedra no sapato do povo de Israel. Sabe aquele povo que não dá sossego, sempre guerreando, sempre atacando, né? Então os amalequitas eram um povo assim, que lutavam e guerreavam contra Israel. O Senhor diz nesse texto que iria exterminar, e isso aconteceu no reinado de Ezequias. Lá em 1 Crônicas está registrado isso. Mas antes, Saul, o rei Saul, ele teve a oportunidade de exterminar os amalequitas, só que ele desobedeceu a Deus. Samuel disse para ele: olha, você vai lá, lute com eles, extermine tudo, não deixe sobrar nada, nem animal, nada, cabe com tudo. E ele ainda sobrou os animais, sobrou o rei, os amalequitas, e ele não tinha exterminado ainda os amalequitas. Mas lá no final, em 1 Crônicas 4, 43, vou ler aqui para os irmãos, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 43, para os irmãos verem que a palavra do Senhor, ela se cumpre, independente das ações dos homens. 1 Crônicas 4, 43. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado, e ali vivem até hoje. Ou seja, ali no reinado de Ezequias, os amalequitas foram exterminados, cumprindo a palavra do Senhor. Esse texto, ele é muito rico em simbologia, em simbolismo, né? E já preguei muitas vezes sobre esse texto, sobre a vitória, sobre a oração, e hoje eu quero falar um pouco sobre o que Deus fez com o povo para que eles vencessem. Se a gente relembrar a história de Israel, Jacó, ele foi para o Egito porque o seu filho José
levou ele e a família dele para o Egito. Depois eles ficaram, quando José morreu, toda aquela geração morreu, os israelitas aumentaram e Faraó fez deles escravos. Ficaram escravos por 400 anos ali no Egito. Quando surge o libertador, Moisés, escolhido por Deus, e Moisés tira o povo do Egito. A primeira batalha que o povo encontra é a batalha contra os egípcios. Lembram quando eles já estavam perto do mar, da travessia do mar? O exército de Faraó veio atrás para lutar contra eles. O que Deus fez? Ele confirmou a aliança que ele tinha feito com Abraão. Porque lá em Êxodo 12, capítulo 13, Deus faz uma aliança com Abraão. E diz para Abraão: você vai ter uma descendência enorme, a sua descendência abençoará a terra, já profetizando a respeito de Jesus. E, crendo nessa promessa, o povo não iria ser exterminado ali nas mãos dos egípcios. A aliança que Deus fez com Abraão, ele disse: olha, pega uma bezerra, corte ela no meio e faça dela um holocausto. É interessante que o verbo usado no cortar no hebraico é a mesma coisa que Deus fez com o Mar Vermelho. Ele cortou o Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto. O povo, ele não fez nada de luta contra os egípcios. Deus lutou, porque quando eles passam a pé enxuto, os egípcios adentram o mar. O que acontece? As águas se fecham, matando todos os egípcios. E Israel adentra numa terra que era de ninguém, era o deserto. Ele adentra ali na terra. Deus lutou por eles, Deus fez a aliança, Deus fez um grande milagre para aquele povo. Imagine, abrir um mar para o povo passar. Eles estavam, meus amados, se você relembrar a história, eles estavam encurralados. O mar à frente, o exército dos egípcios atrás. Não tinha para onde fugir, não tinha para onde escapar. Nós cantamos: se o mar não se abrir, nós vamos o quê? Passar por cima do mar, mas nós vamos para o mar, não vamos voltar para trás, né? Eles não tinham como voltar. O que Deus fez? Confirmou a aliança dele, abriu o mar, cortou o mar e o povo passou. Quando os egípcios vieram, o mar se fechou, mataram. Ali Deus, na primeira batalha de Israel, Deus lutou por eles. Agora eles já estão no deserto. E aqui no deserto, o povo amalequita vivia no sul, entra em guerra contra eles. E é interessante que o povo de Israel não era um povo guerreiro, preparado em guerra. Era um povo ainda destreinado. Tinha Josué como o general. Josué é o grande capitão, o grande general, que adentra a terra prometida. Nós já estudamos sobre isso. E Josué, na sua primeira batalha, começa a liderar o povo, os guerreiros, sem saber como fazer, né? Quando nós estudamos a história de Israel, com Saul, com Davi, aí já é um exército todo preparado. Davi tinha homens guerreiros, preparados em guerra. Davi tinha homens que lançaram a funda, os canhotos. Ele tinha um grupo de soldados que atiravam funda, e assim por diante. Mas ali, naquela situação, a primeira batalha, é como se eles não sabiam o que fazer. Eles tinham espada, talvez nem sabiam usar a espada direito, mas eles foram à luta, foram guerrear. Por quê? Deus mandou. Vocês notem, meus amados, que quando Deus manda, o povo tem que ir. Deus mandou Abraão sair da terra dele, ele foi, não discutiu. Quando Deus manda, temos que ir. Se Deus manda você fazer uma coisa, faça. Como que é que Deus manda? Quando está no seu coração, sabe? Você tem aquela vontade de ajudar alguém, aquela vontade de fazer a obra. Se Deus está falando, meu irmão, vai e faça. Ah, mas eu sou incapaz, eu não sou guerreiro, eu não sei falar como Moisés, né? Deu um monte de desculpa para Deus. Deus falou: vai, não tem essa.
Então, quando Deus mandar você ir, vá, seja o que for para a glória dele, né? Para a glória dele. O povo foi, guerreou. Moisés falou assim: olha, vocês vão descer lá no vale para guerrear, e eu vou subir o monte. Levou Arão e Hur e foram orar. O interessante no texto é que quando Moisés ficava de braço estendido, né, o povo lá embaixo ganhava a luta. Quando a mão de Moisés cansava, o povo começava a perder. Aí o que aconteceu? Arão e Hur, um do lado do outro, escoraram os braços de Moisés para que ele não caísse, e fizeram Moisés sentar numa pedra. Eu vou chamar duas crianças aqui. Deixa eu ver. Vou chamar o Guilherme e o Heitor. Vem cá, Heitor. Você é Hur? Tá? Você é Arão? Chega aqui do meu lado. Tenta segurar meu braço. Isso. Era assim que fazia, né? Aí você cansa, não cansa? O que eles fizeram? Eles colocaram Moisés numa pedra. Sentou Moisés numa pedra. Vocês fizeram. E aí foi mais fácil de segurar o Moisés. E assim que fez. Moisés ficava abençoado. Porque o braço de Moisés caía, vocês levantavam o braço de Moisés caía, vocês levantavam, entendeu? Estava cansado. Entendeu? Foi assim que aconteceu. Vai palma aí. Entenderam, irmãos? Foi assim que foi, e assim que Israel venceu a batalha. Israel venceu a batalha porque Deus estava com o povo de Israel. Deus estava ouvindo a oração. E nessa manhã, meus irmãos, eu quero tirar algumas lições desse texto. A primeira lição, que nós já estamos pregando já há algum tempo, é que Deus abençoa, amém? Não importa as circunstâncias, não importa as batalhas, não importa as dificuldades, Deus nos abençoa. Jesus está conosco em todos os momentos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Nós não precisamos temer nada. Mas pastor, tem hora que eu temo, tem hora que a nossa fé diminui, tem hora que nós cansamos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não nos abandona. É o próprio Jesus que tenta nos erguer, que tenta nos segurar, que tenta elevar nossas mãos. É interessante que quando nós olhamos, assim como o salmista diz no Salmo 121, o que o salmista diz? Elevo meus olhos. De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, quando nós estamos vivendo uma situação difícil, nós temos que fazer como Moisés: subimos ao monte, olhamos para o alto. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, amém? Então Deus é um Deus que abençoa, e Ele nos abençoa independente de nós. Por quê? Porque é promessa dEle, meus irmãos. Eu dei o início do texto dizendo uma promessa dEle que se cumpriu, e todas as promessas de Deus se cumprem, amém? O próprio Josué, quando chega lá no final da vida, ele diz assim: de todas as boas promessas que o Senhor fez, nenhuma delas falhou. As promessas de Deus não falham. Deus falou: eu vou riscar os amalequitas da face da terra. Aconteceu. Todas as promessas de Deus não falham, porque Ele não pode falhar. Deus não mente. Deus não é como o homem. Deus, Ele não falha nas suas promessas. E quando Ele abençoa, abençoado está para sempre. Ele abençoa Israel, Ele abençoa a sua igreja, Ele abençoa você, abençoa a sua família. Ele é um Deus de bênção, e nós temos que crer nisso.
Ah, meu filho, Deus não... Mas o filho é bênção. Deus abençoa você com filho. Ah, meu marido que... é bênção. Minha esposa é bênção. Deus abençoou. Então você tem que começar a dizer: é bênção do Senhor, é bênção do Senhor. God bless you. Esse era o tema da mensagem em inglês, né? Deus abençoa você. E nós temos que crer nessa propriedade. Israel foi para a batalha porque Deus abençoou Israel. Deus abençoou Israel. A segunda lição que eu quero deixar com os irmãos nessa manhã é que a chave da vitória, seja ela em qualquer situação, é a oração. Parece simples, né? Parece simples. Às vezes um irmão ou uma irmã com problema chega para o pastor e fala do problema, e o pastor fala: tem que orar. E às vezes a pessoa no momento fala: nossa, o pastor foi tão frio, o pastor não se compadeceu do meu problema. Olha, eu contei um problemão para o pastor falou: vai orar, vai orar. Por quê? Porque a chave da vitória é a oração. A chave da vitória é a oração. Quando Moisés orava, o povo vencia. Quando abaixava a guarda, o inimigo vencia. E a nossa vida é assim. Vocês já perceberam que quando nós abaixamos a nossa guarda, relaxamos, começamos a ter problema? Não é verdade? Você já percebeu que você ora mais quando você está com problema? Né? Quando vem a dificuldade, você começa a orar. Eu acho que nos últimos anos ninguém orou tanto pelo Brasil como agora, nas eleições. Está todo mundo orando. Ah, glória a Deus, vamos orar. E é verdade, temos que orar, nós temos que orar pela nossa pátria, né? Muitas coisas não depende de nós fazermos, mas a oração, ela pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Josué, estudamos acho que domingo passado, retrasado, ele orou e o tempo parou. O tempo parou. A sua oração tem muito efeito, pode ter certeza disso, porque Deus, ele se preocupa com você. Terceira lição é que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que crer nisso, irmãos. O universo é sustentado por Deus, o Brasil é sustentado por Deus, o mundo é sustentado por Deus, a sua casa é sustentada por Deus, a igreja é sustentada por Deus, nós somos sustentados por Deus. Nós dependemos totalmente de Deus na nossa vida. É Deus que nos sustenta, é Deus. Israel venceu a batalha e Israel passou 40 anos no deserto, sustentado por Deus. 40 anos. Eles não trocaram as sandálias dos pés, irmãos. Tá certo que o sapato ele dura bastante, né? No pé de criança dura pouco, no pé de adulto já dura mais, né? A sandália no pé das mulheres dura um pouco, porque a mulher quer trocar sempre de sandália, né? Não é que estraga. Aí você vem aqui no bazar, o que tem de sandália aí para vender, né, irmã Divina? Por quê? É porque não gostou mais da sandália, troca. Não que estragou, sandálias novas até. Mas o povo andou no deserto e não se gastou as sandálias dos pés. Deus estava com eles. De dia, a sombra de Deus protegia eles do sol. Olha só que bênção, eles não precisavam usar protetor no deserto caminhando. À noite a lua estava lá iluminando eles. Ou seja, a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor está sobre você, amado. Amém? A mão do Senhor está sobre você. Você tem que crer nisso. Você tem que crer que Deus está controlando a sua vida, está controlando todas as coisas. Ele controla a nossa pressão. Tem irmãos que têm problema de pressão, Ele controla. Tem problema que tem irmão que tem diabetes, Ele controla o diabetes.
Tem irmão que tem problema no coração, ele controla o coração. Tem irmão que está com problema de emocional, Deus controla as emoções. Deus controla a nossa vida. Nossa vida está nas mãos dele, amém? Você tem que crer nisso, meu amado. Você tem que crer num Deus que abençoa, tem que crer que a sua oração é poderosa, e tem que crer que Ele está com você em todos os momentos, e Ele está no controle de todas as coisas. Nós fazemos planos, e é bom fazermos planos. Já vamos entrar em 2023, e muitos vão fazer planos aí para 2023, né? Existem algumas coisas que eu falo assim: você deve fazer plano, deve orar. Tem coisa que depende só de você, né? Por exemplo, todo ano a gente fala assim, né? Aqueles que estão mais fortinhos falam: eu vou começar a minha regime dia 2 de janeiro. Mas isso não depende de Deus, né? Depende de você. Tem coisas que nós oramos, é como eu preguei domingo, às vezes oramos para paz. Paz já está conosco, Jesus está conosco, Ele é a nossa paz. Então não é uma oração que nós devemos fazer: ensina-me, Senhor Deus, a fazer o regime. Ensina-me, Senhor Deus, a exercer a paz que eu tenho. Aí sim, é uma oração correta, né? E por aí vai. Por aí vai, nós fazemos planos, mas sabemos que Deus é que está no controle de todas as coisas. Com relação, meus amados, às eleições, eu confesso que de uns 15, 20 dias para cá, não quis mais ver nada, nem vídeo, nem nada. O que eu vi de pastores, o que eu vi de tanto da direita quanto da esquerda, que vi muitas propagandas, muitos fake news, sabe, isso foi me cansando, porque se Deus está no controle, para que eu vou gastar o meu tempo nisso? Eu vou votar, eu tenho meu candidato, vou votar, consciente. E falei ali para os irmãos ali atrás agora, Deus está no controle, vai entrar aquele que Deus quiser. Quem sabe nós precisamos apertar o nosso cinto, quem sabe nós precisamos ser mais crente, quem sabe Deus vai nos abençoar também. Mas uma coisa é certa: você levanta de manhã, não é por causa do presidente, levanta de manhã por causa de Deus. Você vai trabalhar, é por causa de Deus, não é? Alguém aqui alguma vez dependeu de algum presidente? Não. Nós não dependemos dele. Uns bons, outros maus. Israel teve reis bons, reis maus, e o povo continuou. Mas o povo, ao invés de se voltar a Deus, ele saía dos caminhos do Senhor. O que nós temos que fazer como igreja é continuarmos firmes no passo, na direção de Deus, no controle de Jesus Cristo na nossa vida, na igreja. Aí sim, é isso que nós devemos fazer. Seja presidente A, seja presidente B, seja quem for, nós devemos continuar a nossa marcha, porque um dia nós vamos partir dessa terra, tanto com o presidente A como o presidente B, né? A igreja, nesse ponto aqui, ela tem que ficar em oração, só isso. Nós temos que ser exemplo para a sociedade e vivermos em oração. Dia 1º de janeiro, seja presidente A, presidente B, a Bíblia ensina que você deve orar por ele. E você tem que orar pelos governantes. Você tem que orar pelos presidentes, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos deputados, por todos os governantes. Você tem que orar. Essa é a parte da igreja, é oração. Alguém disse que o mundo, ele seria melhor se a igreja atuasse mais, se dependesse da igreja, mas também ele está pior por causa da igreja. Nós fazemos a diferença nesse mundo. Não adianta a gente jogar a culpa em outras pessoas. Nós somos igreja, nós temos a mensagem de Cristo, nós temos Deus conosco. Então depende de nós orarmos, darmos exemplo como igreja e seguirmos.
Só vou concluir com Karl Barth. Muitos aqui nunca ouviram falar nesse nome. Ele foi um grande teólogo na Alemanha no século passado. E Karl Barth, no tempo do nazismo, Hitler, que começou a impor o nazismo na Alemanha, e racismo também, né? Porque não? O nazismo levou ao racismo, que exterminou milhões e milhares de judeus, expulsando-os da Alemanha, e Hitler quis fazer como os amalequitas, quis exterminar os judeus, mas não era promessa de Deus, então o povo está lá, numeroso ainda na face da terra. Tem judeu em todo lugar do mundo. Hitler, quis o apoio das igrejas, arrebanhar as igrejas para difundir o nazismo. Karl Barth disse assim: não, eu não vou fazer isso. Karl Barth se posicionou: nós somos igreja, devemos dar exemplo à sociedade e não imitarmos a sociedade ou fazermos política dentro da igreja. Por isso, eu sempre fui, como igreja, apartidário. A igreja é para ser exemplo. Karl Barth, ele quase morreu, mas ele foi exilado. Ele teve que sair correndo da Alemanha, foi morar nos Estados Unidos. Por quê? Ele ia morrer por esse posicionamento que ele não aceitou. E nós, meus amados, nós temos que nos posicionar ao lado de Cristo. Essa é a nossa função como igreja. O último versículo, o penúltimo, diz aqui: o Senhor é a minha bandeira. A nossa bandeira é Cristo. A nossa bandeira é Cristo. Temos aqui algumas bandeiras que são importantes: a bandeira de Sumaré, a bandeira do estado de São Paulo e a bandeira do Brasil. Mas acima dessas bandeiras, a nossa bandeira é Cristo. O nosso general é Cristo. Nós vamos cantar: o nosso general é Cristo. A nossa bandeira é Cristo. Nós temos que empunhar essa bandeira, meus amados, a bandeira do Evangelho de Cristo. Só o Evangelho tem o poder de salvar as pessoas do inferno. O nosso general é Cristo. A nossa bandeira é Cristo. Amém?